tá bom? Vem para cá a pastora Flávia trazer a palavra para a gente. Vamos aplaudir a nossa pastora. Trazendo mensagem sobre o Espírito Santo. Aleluia. Deus possa usar a sua vida, que seja bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Você acha que Jesus é digno de receber o teu louvor e a tua adoração? Você pode levantar as suas mãos comigo? Você pode fazer isso por um segundo, começar a dizer, Senhor, glória ao teu nome porque eu estou aqui. Diga, abra a tua boca e diga, Senhor, seja entronizado na minha vida, receba a minha adoração. Você pode falar isso junto comigo, verbalizando, não só em pensamento, começar a dizer, Pai, glória ao teu nome, glorifica o teu Espírito na minha vida, glorifica o teu Filho na minha vida. Diga, Jesus, apareça na minha vida, que hoje o Senhor possa me receber diante de ti, como oferta de cheiro suave, como um incenso, Senhor, da tarde, como sacrifício que era feito a ti no templo, todas as tardes na viração do dia. Você pode dizer isso, Pai, recebe-me em tua presença, agrada-te do meu coração nessa noite, que eu possa ser a oferta, a canção que o Senhor quer ouvir, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! É bom demais ser crente, não é, gente? Eu amo ser crente, demais. Então, todo dia eu acordo e já falo assim, bom dia, Espírito Santo. Obrigada por eu ser crente e eu poder te ter na minha vida, poder falar contigo. E aí eu já começo, fazer barulho, bagunça. O Edu não gosta muito, que ele é mais silencioso. Mas aí a casa já vai virando, gente, aquela coisa boa, aquela atmosfera gostosa. E eu quero falar com vocês nessa noite exatamente sobre o Espírito Santo. Então eu quero ler com você, nós vamos ler 2 livros e 2 capítulos diferentes hoje. Você pode abrir comigo João, capítulo 20. E depois você vai abrir Atos, capítulo 1. Mas, por enquanto, João, capítulo 20 e o versículo 21 e 22. Eu acho que é isso, tá? Se não for, eu já vou ali pegar meu celular para eu ver onde que eu anotei. Mas eu acho que é. João capítulo 20, versículos 21 e 22, diz assim: novamente Jesus disse, paz seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Agora nós vamos ler Atos capítulo 1, e o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse para os discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos comigo. Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui em tua presença, Pai. Nós oramos sempre que vamos ministrar a palavra, Senhor, porque nós cremos que não somos e não podemos nada sem ti. É o Senhor quem conhece o nosso coração, que sabe o que precisamos ouvir, Senhor. É o Senhor que nos sonda. Então nós oramos para te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco e que Satanás não nos impeça nessa noite de ouvirmos a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos, clamamos que o Senhor envie agora nessa igreja, Pai, aqui nesse templo, os teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. E nós repreendemos todo espírito imundo aqui nesse lugar. Todo espírito que se levantou contra esse culto, contra essa pessoa que está aqui, Pai. Nós repreendemos toda disciplina
ministração, profetizamos que nós vamos ouvir a tua palavra e que Satanás não vai roubar a palavra do nosso coração. Eu oro, Pai, para que o Senhor comece algo poderoso nas nossas vidas nessa noite. A minha oração pessoal, Espírito Santo, é para que o Senhor nos tome em poder, em autoridade, e que o Senhor cumpra o teu ministério aqui. Eu oro, Pai, para que o Senhor me inspire, para que o Senhor fale através de mim, e que não seja eu cedo espaço nessa noite, Espírito Santo, a tudo que eu programei, estudei e planejei. Eu cedo para que o Senhor faça conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, é bom demais falarmos sobre o Espírito Santo. E na semana passada, eu trouxe aqui sobre vocês, uma mensagem sobre o Espírito Santo. E conversando com algumas pessoas e também orando, eu senti vontade de trazer mais coisas a respeito dessa verdade. Sobre o batismo no Espírito, sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar a abrir o teu coração. Enquanto você ouvir essa mensagem, eu gostaria de te convidar a que você pedisse ao Espírito Santo, para que Ele possa te encher, mudar a tua vida, transformar a tua história. E por que eu estou te falando isso? Nós lemos aqui 2 versículos, onde Jesus fala com os discípulos, e no primeiro capítulo que nós lemos, nos primeiros versículos, ainda lá em João, Jesus sopra sobre eles. E Jesus fala: recebam o Espírito Santo. Ali, naquele momento, Jesus tinha ressuscitado, apareceu e conversava com os discípulos. E depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus estava prestes a voltar para o Pai, a subir para os céus novamente, mas ele disse para aqueles discípulos que estavam ali com eles: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então o título dessa mensagem é: o Espírito Santo te dá poder, porque é para isso que o Espírito Santo veio. É para isso que ele se manifesta. Eu costumo dizer que depois da ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, é o evento mais impactante para a igreja. É o evento mais poderoso que nós vivemos depois da ressurreição de Jesus. Porque isso muda toda a nossa história. Se a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo, porque nos mostra que o sacrifício dele foi aceito e que nós agora somos totalmente perdoados e aceitos diante de Deus. Então a descida do Espírito Santo não apenas sela isso e testifica que nós somos filhos de Deus, mas também nos dá poder para que a gente viva a autoridade do nome de Jesus, a autoridade como filhos de Deus. E eu e você precisamos entender que, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo. Então aqui esses discípulos, eles já tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo já fazia parte deles. O Espírito Santo está na vida de todo cristão. Um ser humano só não tem o Espírito Santo habitando nele se ele ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você ainda não fez isso nessa noite, eu quero te convidar a fazer isso, a entregar sua vida a Jesus, a ser casa, templo, morada do Espírito Santo. Então, todo crente em Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Todo mundo que entregou a vida a Jesus, vive em pureza, em santidade, é templo do Espírito Santo e pronto, e acabou. Mesmo que você tenha uma vida que às vezes você pense: pastor, eu não oro tanto, eu não busco tanto, você não está cultivando o Espírito Santo em você. Mas você tem o Espírito Santo em você. Acontece que às vezes tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é pequeno demais para o Espírito Santo habitar dentro de si. Na verdade, todos nós somos. Mas hoje não existe mais uma categoria de pessoas que é melhor que a outra diante de Deus. Antes existiam os profetas, os reis que eram levantados, consagrados, ungidos, e só eles eram visitados pelo Espírito Santo. Mas, depois de Jesus, não existe mais isso. Todo mundo, todo cristão é templo do Espírito Santo. E eu vou te falar, se você se olha de forma autodepreciativa,
diminuindo, isso te impede de ser cheio do Espírito. Isso te impede de transbordar o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, a primeira verdade que eu quero te dizer é: você já é casa de Deus, você já é templo do Espírito. Cultive isso. Faça por onde você transbordar agora do Espírito Santo, porque é sobre isso que Jesus está falando aqui com os discípulos. Quando Jesus sopra e diz: agora recebam o Espírito. E depois, quando ele está prestes a subir aos céus e ele diz: agora vocês receberão poder. Jesus está falando de algo sobrenatural que acontece com um cristão que já tem o Espírito Santo, que é agora ser revestido de poder. E só é revestido quem um dia foi vestido. O que é isso, pastor? É como se eu estou aqui vestida diante de vocês. É como se eu pego um sobretudo e boto por cima. É uma roupa que me cobre inteira. Eu estou me revestindo. Já estou vestida, mas estou me revestindo. Então, receber o poder do Espírito significa isso. É um poder sobrenatural que vem sobre nós. É uma experiência pessoal, não é coletiva. Pode ser que aqui nesse lugar alguém receba isso da parte do Senhor e outros não recebam. Em Atos capítulo 2, o que nós vemos é que o Espírito Santo, ele desceu sobre cada um dos irmãos, sobre cada cristão. A palavra diz em Atos 2 que quando o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, depois ele se divide em línguas de fogo e desce sobre cada um deles. Ou seja, cada um deles teve uma experiência especial e individual com o Espírito Santo. E você precisa ter isso. O que é coletivo? Coletivo é, se você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito igual todo crente. Mas agora, você pode ter uma experiência única, individual e poderosa com o Espírito Santo. E Deus não vê sexo, Deus não vê classe social, cor de pele, função na casa do Senhor. Todo crente que se coloca a buscar o Espírito Santo de Deus de uma maneira agora especial, de uma maneira profunda, pode receber esse revestimento de poder. É para isso que o Espírito Santo se manifesta, para nos dar poder e autoridade. Você pode observar que depois que o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 2, os apóstolos, gente, se transformam em outras pessoas, totalmente diferente daquilo que eles eram antes. No mesmo momento, Pedro já se levanta, começa a pregar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, expondo as Escrituras, falando das profecias de Joel, e fala para o povo que o povo tem que se arrepender, e ali naquele mesmo momento, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. O apóstolo Pedro é aquele que negou Jesus e que depois disso se sentia tão inapto que ele voltou a pescar e Jesus foi atrás dele de novo, colocou ele de novo ali no corpo dos discípulos, ou seja, um apóstolo que tinha negado, que agora não se sentia mais apto, de repente, quando é revestido de poder, começa a pregar sobre Jesus e a expor as Escrituras com autoridade. Então talvez você olhe e fale: pastor, eu não fui chamada para nada, não consigo entender a palavra, não consigo pregar. Busque o Espírito Santo. Comece a nutrir um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode orar pedindo aquilo que você deseja da parte do Senhor. Você sabe que no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando com os irmãos. E ele diz ali para os irmãos: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons do Espírito Santo. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. A outro é dado o discernimento de espíritos. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de falar em línguas estranhas. Outro interpreta as línguas estranhas. A um é dado dons de curar. A outros é dado dons de maravilha, de fazer milagres, de fazer sinais. A outros é dado o dom de fé. Então o apóstolo Paulo começa a dizer ali: o Espírito Santo vai se repartindo entre os irmãos, com poder e nos capacitando
para a obra que o Senhor tem separado para nós. Então é muito importante hoje como igreja, nós observarmos essa verdade, nós voltarmos os nossos olhos para o poder de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo em nós e no nosso meio. Porque hoje nós vivemos muitas vezes, uma igreja, a era da igreja de que as pessoas sempre esperam que alguém faça algo por nós, que alguém ore por nós, que alguém ore pela nossa família, que alguém prepare uma palavra para nós, que alguém nos ensine as escrituras, a gente bota no YouTube para que a gente possa aprender, alguém está sempre buscando por nós, fazendo canções por nós e a gente fica ali cantando, passando o dia, a gente vem para o culto e espera que o grupo de louvor esteja ensaiado, que o pastor esteja afiado na palavra, para que a gente de repente olhe e pense assim, hoje o culto foi bom, hoje eu senti um arrepio, hoje eu senti, e o Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo não é entretenimento. Ele não veio entreter o cristão, ele veio capacitar o cristão, encher cada cristão de poder, e isso é o seu relacionamento com o Espírito Santo dentro da sua casa. Então nessa noite o Senhor quer te despertar, a começar a buscar você mesmo, a fechar a porta do teu quarto e a pedir, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me ajuda a vencer esse pecado que eu não consigo, me ajuda a receber dons espirituais. O apóstolo Paulo, quando ele termina de escrever o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, que eu acabei de citar para vocês, ele diz, agora busquem com zelo os melhores dons. Ele nos anima a buscar os dons. Então você pode orar na sua casa dizendo, Senhor, eu quero o dom de interpretar línguas estranhas. E você pode começar a nutrir um momento de oração, de consagração, de busca e dizer, Senhor, me usa para discernir os espíritos agora. De repente o Senhor tem com você um chamado de aconselhamento. E aí quando você está ouvindo a pessoa, você não sabe se a pessoa está te falando a verdade, a mentira, de que espírito procede aquilo que ela está te falando. Mas se você tiver o dom de discernimento espiritual, você pode facilmente discernir, você pode facilmente ser conduzido no aconselhamento. De repente você já tem a fé em Jesus, mas você recebendo o dom da fé, Deus te usa para ativar coisas no mundo espiritual e trazer para o material. De repente Deus te usa com dons de curar, e você está ali, Senhor, me usa em dons de curar, eu quero orar pelos enfermos, eu quero esse ministério, Espírito Santo, eu quero esse dom, e o Espírito Santo começa a ativar você nisso. Então, nessa noite não se sinta pequeno ou pequena, o Espírito Santo quer levantar você. Outrora alguém falou, cadeira sem oração, púlpito sem poder. O que essa pessoa queria dizer? Se a igreja não estiver em oração, do altar não pode sair muita coisa. Deus chama cada cristão à responsabilidade de nutrir um relacionamento e uma busca pelo Espírito Santo. Deus conta com a igreja, não é com título de pastores, não é com chamado específico de ninguém, de algum cantor, de algum músico, não é. Deus conta com a igreja, porque o que acontece, depois que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, é que cada um deles é enviado a uma região, para levar o evangelho com Espírito Santo, com fogo e com poder. Então eu te desafio nessa noite a você começar a dizer, Senhor, isso que a pastora está pregando hoje é para mim? É para os dias de hoje? Eu posso ser cheio com o Espírito Santo? O Senhor pode começar na minha vida uma atuação poderosa, mesmo que eu não esteja num altar ou com o microfone na mão. O Senhor pode me encher com dons do Espírito para que no meio da igreja, no corpo de Cristo, eu possa ser usado de maneira a equipar a igreja. Comece a orar dessa maneira e você verá a diferença que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Nunca mais você vai ser um cristão que vai chegar aqui na igreja e sentar como um espectador.
Como alguém que chega num restaurante e se senta numa mesa e espera ser servido pelo alimento que alguém preparou. Mas você mesmo vai ser desafiado a começar a se levantar e a ser alguém que o Espírito Santo usa com poder e autoridade. A palavra diz que certa feita Jesus subiu ao monte e ele levou 3 discípulos com ele. E ele se transfigurou na frente dos discípulos. E os discípulos tiveram ali visões de Moisés, Elias falando com Jesus. Mas quando eles desceram desse monte, estava ali uma confusão. Tinha um pai de um menino, que esse menino estava terrivelmente endemoniado, sofrendo convulsões. E esse pai levou esse menino para que os apóstolos, para que os discípulos pudessem expulsar, curar o filho dele. E os discípulos não conseguiram fazer. Os discípulos tentaram, mas eles não conseguiram fazer. E aí Jesus, descendo desse monte, chega e observa o que está acontecendo. E começa a perguntar para o pai do menino o que está acontecendo. E ele conta: ó, o meu filho vive de convulsões, vive possuído por demônio. E eu trouxe ele para os teus discípulos, para que eles pudessem me socorrer, e eles não puderam. Sabe o que significa isso, gente? É uma igreja sem poder. É uma igreja que não cultiva o poder do Espírito. É uma igreja que ainda não teve o discernimento de que foi chamada para fazer, para operar no poder do Espírito Santo. Você não pode, querido, alguém chegar com um demônio para você expulsar e você falar: eu vou chamar o meu líder do GC. Eu vou chamar o meu pastor. O Espírito Santo te dá poder e autoridade para você expulsar os demônios no nome de Jesus. Quando Jesus nos enviou, ele disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pisarão nas serpentes, nos escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus não estava falando isso daqui de ministério, de pessoas especiais, mas de qualquer um que crê em seu nome e recebe o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para nos tirar dessa realidade de um mundo natural, para abrir os nossos olhos e nos fazer entender que para além desse mundo natural, existe um mundo espiritual e que Ele te capacitou para agir nesse mundo espiritual. Você é um soldado de Jesus. Você não é mais um civil qualquer. Quando você recebe Jesus, você passa a ser um soldado dele. E o Espírito Santo é a arma que você precisa. É a destreza, é a habilidade que você precisa para agora agir no mundo espiritual. Nós temos um inimigo. E se o Espírito Santo veio sobre nós com poder, para que ele quer nos dar poder? É para a gente ser louvado? É para a gente receber algum prêmio? É para a gente entregar para alguém uma palavra de conhecimento e a pessoa vem e nos dá um dinheiro e compra o nosso dom? Não é para isso que o Espírito Santo vem. Não é para você subir num altar e falar e cantar e tocar divinamente e alguém te idolatrar. Não é para isso que o Espírito Santo nos dá poder. O Espírito Santo nos dá poder porque nós temos um inimigo espiritual. E ele está trabalhando, tornando as pessoas cativas, prendendo pessoas em seus pecados. E humanamente falando, nós não temos como libertar essas pessoas. Nós não temos como fazer a obra que o Senhor nos confiou. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos em nossas próprias forças, com o nosso próprio talento. Uma pessoa cantando lindamente sem a presença do Espírito Santo é só alguém que tem talento. Uma pessoa tocando divinamente sem a presença do Espírito Santo é só alguém que tem talento. Uma pessoa que fala muito bem é só alguém eloquente, mas uma pessoa que é totalmente cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é usada como arma nas mãos do Senhor no mundo espiritual para desfazer as obras do inimigo, as obras do diabo. E quem são essas pessoas, pastoras? Somos nós. Somos nós, eu e você.
Só que muitas vezes a gente não busca isso. A gente vai vivendo os nossos dias sem a consciência de que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então eu quero te falar uma coisa. Você quer ser usado pelo Senhor nessa terra? Comece a orar buscando o poder do Espírito Santo. Você quer ser um cristão que conhece a mente do Senhor, que quer ter intimidade com o Senhor, crescendo no seu relacionamento com o Senhor? Comece a buscar o poder do Espírito Santo. Você quer ser alguém que quando vem até você uma pessoa precisando de uma palavra, de um conselho, você consegue ajudar essa pessoa? Comece a buscar o poder do Espírito Santo. Você quer ser alguém que quer ser liberto dos seus pecados, do seu estilo de vida? Pastor, eu não consigo. Eu já tentei, eu estou velho já tentando. Comece a buscar poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vindo sobre você, nunca mais você será a mesma pessoa. No Antigo Testamento, queridos, a gente vê sinais do Espírito Santo. Claro que em porções, de uma maneira diferente. A gente vê isso até quando, olha só, eu estava estudando alguns textos para formar aqui a mensagem para trazer para vocês. E aí, eu encontrei quando Moisés separa 70 anciãos do meio do povo, para que esses anciãos possam ajudá-lo a julgar as causas do povo, ali no deserto. Porque Moisés sozinho não estava conseguindo fazer. E aí Moisés escolhe esses 70 homens, e Deus fala com Moisés: eu vou tirar do espírito que coloquei em você, e vou capacitar esses 70 homens. E a palavra diz que quando eles se consagram ali ao Senhor, o Espírito desce sobre esses 70 homens, e eles começam a profetizar altamente, porque eles foram ali, receberam do Espírito Santo. O que é aquilo? É uma capacitação, é uma confirmação diante de todo o povo do ministério daqueles homens, porque a palavra diz que não durou muito tempo. Eles começaram a profetizar altamente, mas durou pouco tempo. Foi apenas uma confirmação. A palavra diz sobre Sansão, que quando Sansão estava ali correndo perigo, no meio de 1000 soldados, o Espírito Santo vem sobre ele. 1000 filisteus estavam ali, e com uma queixada de um jumento, a palavra diz que quando o Espírito Santo veio sobre Sansão, ele matou aqueles 1000 homens. Um homem apenas, com uma queixada de um jumento, um osso na mão, matou 1000 soldados filisteus. Isso não é natural. É o Espírito Santo que vem sobre nós. A palavra fala sobre Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel chega até ela e fala que ela vai gerar Jesus. Ela olha para o anjo e fala: como que eu vou gerar? Eu sou virgem, nunca estive com um homem. E ele diz: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai vir sobre você, e o filho que você terá será grande na terra. Então o que eu quero te dizer? O Espírito Santo também vem sobre o nosso corpo físico e habilita em nós aquilo que o nosso corpo físico não pode fazer. É por isso que nós somos curados. Pessoas são curadas de doenças. Quem aqui já foi curado de alguma doença? Através do Espírito Santo, olha aí. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas? Levanta a mão. Olha aí. Quem aqui tem algum dom do Espírito de cura de enfermidades? Levanta a mão para eu ver. Consegue interpretar línguas estranhas, consegue discernir espíritos, tem palavra de sabedoria, alguém? Tem palavra de conhecimento, alguém? Alguém aqui consegue fazer sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo? Que é um outro tipo de milagre, assim como Elias falava: para de chover e não chove, volta a chover e chove. Assim como Jesus repreendendo ventos e tempestades, alguém já fez? Ordenou a natureza e as coisas aconteceram. Sabe por quê? Nós podemos viver isso no Espírito. Você precisa começar a cultivar o Espírito Santo. Sabe por quê que o pecado às vezes te vence e você se torna um cristão reclamão, frio? Porque você deixou o Espírito Santo se apagar no teu coração.
Isso pode acontecer, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não apagueis o Espírito Santo. Eu me lembro, queridos, eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, tudo é falar em língua estranha. Então eu me achava menos crente que os outros, porque eu não era batizada no Espírito Santo. E eu orava todos os dias, 2 horas da tarde, falando: Jesus, me batiza no Espírito Santo, me batiza. Ixi, falava glória, glória, porque é isso que a gente aprende, né? Você tem que falar para você poder ser cheio do Espírito. E eu ficava buscando isso. Mas vinha de um lugar de eu me achar menor, porque eu não era batizada no Espírito Santo. E não acontecia, Deus não fazia. E depois o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe o que é? A tua motivação estava errada. Você estava agindo de maneira errada. E eu comecei a prestar atenção no meu estilo de vida. E sempre que eu estava numa reunião pública, e eu estava adorando o Senhor e orando, e eu sentia algo vindo sobre mim, aquele fogo, aquela coisa do Espírito, eu parava ele. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, porque na verdade eu achava feio. Eu achava esquisito, o povo, né, ficava tudo maluco. Eu achava que eu ia pagar o maior mico da minha vida, que as pessoas, que eu ia cair no chão igual os outros. Eu falava, opa, e eu mesmo parava o Espírito Santo. Eu não sabia que na maturidade do Evangelho, você pode falar em língua estranha sem fazer tudo aquele auê. Porque eu via um monte de gente caindo, e ok, tem coisa que é do Espírito, mas eu louvo a Deus de eu ter sido batizada no Espírito Santo na minha maturidade cristã. Porque tem muita coisa que não é Bíblia, que não é o Espírito, que é só meninice ou demônio, mas não é o Espírito Santo. Mas eu fui aprendendo com o Espírito Santo que eu não podia ficar limitando ele. Eu não podia ter medo dele vir na minha vida. Eu precisava ser em público como eu era dentro do meu quarto. Porque dentro do meu quarto eu não tinha vergonha. Eu dava liberdade para o Espírito. Eu deixava o Espírito fazer o que quisesse comigo. Eu falava alto, eu cantava, eu pulava e fazia um monte de coisa no Espírito Santo. Mas quando era em público eu falava, opa, aqui não. E eu pensava o seguinte, quando for o Espírito Santo, eu não vou conseguir controlar. E por que eu estou te falando isso? Porque você consegue. Você consegue ser cheio do Espírito Santo e não perder a tua intelectualidade. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu chamei o Edu e falei, amor, quando você fala em línguas, você perde a noção? Você perde a consciência? Porque eu estou achando que eu não sou batizada no Espírito Santo, porque quando eu estou falando em línguas e as línguas vêm na minha cabeça e vêm as coisas acontecendo comigo, eu tô normal, eu estou consciente, eu consigo perceber, eu consigo notar, eu consigo ver, eu não fico maluca na terra. E ele falou, não, mas... E ele começou a me ensinar a falar comigo, e eu comecei a compartilhar isso com ele. Comecei a falar com ele, chamei minha sobrinha e comecei a falar com ela, porque no começo, quando ela foi tocada pelo Espírito Santo e batizada, ela perdeu as estrebeiras, mas depois que veio a maturidade cristã, ela foi amadurecendo aquilo, ela foi conhecendo o Espírito Santo e se relacionando com ele de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, por que eu estou te falando isso aqui? Para que você não tenha medo e nem coloque o Espírito Santo numa caixinha. Ah, tem que ser desse jeito. Para eu ser cheia do Espírito, tem que acontecer assim na minha vida. Ah, não, o Espírito Santo vai vir e me disseram que é desse jeito. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que falar assim, eu tenho que agir desse jeito. E Jesus está mandando eu te falar nessa noite. Comece a orar ao Espírito Santo. Comece a buscar ao Espírito Santo e a desmistificar o que te foi ensinado, porque o Espírito Santo não é místico, o Espírito Santo não é incontrolável. Você consegue com o seu intelecto saber o que está acontecendo, mas existem pessoas aqui que resistem ao Espírito Santo, resistem a se entregar ao Espírito Santo, porque acham que vão passar vergonha, porque acham que não são aptos, porque acham que não são capazes. E o que o Senhor quer fazer nesses tempos, aqui em Lagoinha, Sumaré
e eu glorifico a Deus por isso, é que Ele me disse: eu quero começar a batizar o povo no Espírito, eu quero começar a entregar dons espirituais, eu quero começar a fazer dos seus cultos um culto totalmente diferente, cheio do Espírito, de cristãos que adoram, de cristãos que buscam o Senhor. E se você deseja isso, eu quero que você levante a sua mão comigo. Você pode fazer isso se você deseja. Se você está falando: Espírito Santo, eu quero te dar liberdade. Você pode levantar as suas mãos e começar a falar isso para Ele: Espírito Santo, eu quero te dar liberdade do Senhor agir na minha vida conforme a tua vontade. Eu nessa noite entrego em tuas mãos, Pai, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que me ensinaram a teu respeito. O Espírito Santo está quebrando na mente de muitas pessoas aqui o preconceito que você tinha, talvez a falta de fé, porque te foi ensinado: o Espírito Santo não é para hoje, era lá para trás. Mas o Espírito Santo manda te dizer: eu quero te revestir, filho, com o meu poder. Eu quero te revestir, filha, com o meu poder. E você vai ser uma testemunha viva e poderosa na terra de tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Você pode glorificar o Senhor, aplaudir o Senhor aí no seu lugar. Eu quero te dizer: não espere mais nada do altar. O Espírito Santo me manda te dizer: não espere mais de alguém pôr as mãos sobre você. Sabia que você mesmo pode fazer isso na sua casa? A pastora Valnice Milhomens é uma mulher espetacular, gente. E eu estou comendo tanto dos ensinamentos dela agora, acho que é por isso que eu estou assim com essas mensagens. Porque pensa numa mulher pioneira, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. E ela é uma senhorinha já agora. Ela é uma senhorinha. E ela tem um livro maravilhoso que se chama Orando a Palavra. Eu até vou começar a compartilhar com as mulheres, né? Sinto muito, tá, homens? Mas com as mulheres, as orações que ela escreveu nesse livro. Vocês vão começar a receber por áudio, porque é maravilhoso. E ela tem uma oração que ela escreveu nesse livro, Orando a Palavra, que ela nos ensina a nos inspirar mesmo, a como orar, para nós recebermos o batismo no Espírito Santo. E eu comecei a ler e avaliar biblicamente aquilo que ela estava dizendo, e eu falei: isso é uma chave para a igreja, porque ela diz: Pai, eu sou o teu filho, eu creio que eu tenho direito de receber o Espírito Santo. E ela fala assim: coloca as mãos na sua cabeça e comece a dizer: Espírito Santo, vem sobre mim, me batiza, eu te empresto a minha língua, eu te empresto o meu corpo, eu te empresto o que o Senhor quiser. Eu recebo o Espírito Santo hoje, porque Jesus morreu para que o Espírito... E ela começa a ensinar que a gente deve orar a palavra buscando o Espírito Santo, mas ratificando o direito por herança que cada cristão tem de receber o Espírito Santo. E eu quero te dizer: não deixa Satanás te enganar. Não seja um crente frio. Não espere mais nada de ninguém. Comece a conhecer Jesus por você mesmo. Comece a conhecer Jesus por experiência e não mais por ouvir falar. Assim como Evan Roberts, que foi, o grande avivalista do país de Gales, ele disse: quando você começar a buscar o Espírito Santo, obedeça o Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo falar com você, você faz. Se o Espírito Santo te mandar deixar algo para trás, você deixa. Se o Espírito Santo te mandar pedir perdão por alguma coisa, você pede. Não se importa com o outro, o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Se o outro vai também pedir perdão ou não vai pedir perdão, peça você. Se humilha você, vai obedecendo ao Espírito. Se o Espírito Santo disser: para de ouvir tal coisa, aí tu para de assistir tal coisa, você para, porque você está renunciando e preparando o terreno para o Espírito Santo vir sobre você. A pastora Valnice, gente, é uma mulher de mais de 70 anos, não é casada, não tem filhos, é uma vida inteira
para o Espírito Santo e a serviço do reino de Deus. E muitas vezes, a gente olha e acha que essas coisas do mundo que são sinais da presença de Deus, da bênção de Deus na nossa vida, mas não é. É você ser cheio do poder do Espírito Santo. Então, sendo cheio do poder do Espírito, você pode atuar em 3 instâncias. Você pode atuar equipando a igreja, através dos dons espirituais. Deus te usando para animar alguém, te usando para pregar a palavra para alguém, te usando para orar por alguém, para alguém ser curado. Você pode ser essa pessoa no meio do corpo de Cristo. Mas você também pode ser usado lá fora no mundo. O Senhor te usar e te capacitar para levar o amor dEle às pessoas e começarem a acontecer conversões. O Espírito Santo te capacitando, te levando. Daqui a pouco lá no seu trabalho, na sua empresa, você começou algo novo, fazendo algo novo, falando de Jesus, e as pessoas vão começar a te procurar. Vão começar a pedir oração. Você vai começar a ensinar a palavra, a interceder pelas pessoas. Gente, não tem uma maneira mais poderosa do Espírito Santo começar a tocar pessoas do que você fazer um caderninho de oração, colocando o nome das pessoas ali e começar a dizer: Espírito Santo, vai lá e incomoda fulano, vai lá e incomoda ciclano, começar a apresentar a vida dessa pessoa ao Espírito Santo, tudo aquilo que a pessoa tem de ruim. Espírito Santo, essa pessoa é endemoniada, encapetada, essa pessoa é fofoqueira, sabe? Pode regaçar com a pessoa, porque aí você está arregaçando para o Espírito. Fala tudo aquilo que ela tem de ruim, diz: mas Espírito Santo, quebra. E aí o Espírito Santo vai fazendo através da tua oração. Mas também tem uma maneira de, com poder, você ser usado pelo Espírito Santo, que é para a tua própria vida. Você pode se colocar em pé comigo? E é isso que nós vamos fazer agora, que eu quero te convidar. Você pode ser usado pelo Espírito Santo com poder. Porque o Espírito Santo não veio te encher para você ser um animador de plateia. O Espírito Santo veio te encher e te capacitar. Porque você está numa batalha, lembra? Você está numa guerra e o mundo espiritual é real. Gente, Deus é real. A palavra diz que em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. Se você é crente e acredita na palavra, você precisa começar a liberar a palavra. Começar a fazer com que dos seus lábios saia uma palavra de Deus. E aí tudo aquilo que você está dizendo se mistura com o poder do Espírito Santo. E aí pronto, não tem mais lugar para Satanás na tua vida. Porque a primeira pessoa que você pode usar o poder que o Espírito Santo te dá, é para si mesmo, é para você mesmo. Aliás, o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Edifica o próprio espírito, porque em mistérios fala com Deus. Não fala com homens, não fala com demônios, não, em mistério fala com Deus. É o Espírito Santo te levando a adorar, é o Espírito Santo te levando a orar, numa língua que só você e Deus entende, só o teu espírito e o Espírito de Deus entende. Então eu quero te convidar sim nessa hora, nessa noite, a que você comece a fazer isso hoje aqui, mas que você não pare mais. Que se você crê na palavra de Deus e crê que Ele é real, que você comece a liberar a palavra da tua boca, porque você precisa, querido, edificar a si mesmo. As muralhas espirituais que te prendem precisam começar a cair. Você precisa ser a mulher e o homem que chega na tua casa, chutando as portas espirituais que Satanás tem colocado e dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família, não prevalecerão contra a minha casa. Eu não serei essa mulher doente, eu não serei esse homem doente. Na minha vida eu repreendo toda palavra
palavra de maldição, porque, Senhor, a tua palavra diz que eu sou uma bênção na terra. É você começar a orar de acordo com o que a pastora Valnice ensinou, começar a orar a palavra, dizendo: eu serei bendito, bendito é o meu celeiro, bendito é o meu trabalho, bendito é o meu dinheiro, eu sou abençoado do Senhor, eu sou casa do Espírito Santo de Deus. É você começar a chegar na tua casa e colocar um louvor de adoração, mas daqui a pouco você está cantando em línguas também, o Espírito Santo te envolvendo, produzindo vida no teu lar, mudando a vida dos teus filhos, mudando destinos, mudando decretos. A oração em línguas é uma arma poderosa nas mãos do Senhor, para você guerrear na sua casa, para você chegar e transformar os ambientes da tua família, para você repreender o espírito de medo dentro de você. Então, meu querido, eu quero te convidar, você pode fechar os seus olhos comigo. O grupo de louvor vai ministrar uma canção, mas eu quero te pedir para que você comece a orar ao Espírito. Se você já foi revestido com poder, eu quero te convidar a dar lugar ao Espírito Santo nessa noite. Comece a orar em línguas, comece a liberar o Espírito. Se você é uma pessoa que ainda não ora em línguas, comece a pedir: Senhor, me batiza. Diga.